contra o Palestino do Chile. Você vai ver ao vivo na Globo depois de renascer. Mas vamos falar um pouquinho dessa festa que a torcida está preparando para hoje à noite. Um jogo importantíssimo, né, contra o Palestino do Chile pela Libertadores. Ali atrás, ó, dá para ver na arquibancada. Já está entrando no clima o Maracanã, os torcedores colocando faixas vermelhas e pretas, preparando uma festa muito bonita para tentar empurrar o Flamengo a, quem sabe, conquistar a primeira vitória nessa edição da Libertadores. Na estreia, que foi fora de casa, lá na Colômbia, o Flamengo empatou em 1-1 contra o Milionários. Hoje à noite, aqui no Maraca, o Flamengo aposta muito na força que tem como mandante na competição. A última derrota do Flamengo como mandante na Libertadores foi em abril de 2019, aqui no Maracanã, derrota por 1-0 para o Peñarol. De lá para cá, foram 24 jogos de invencibilidade, 21 vitórias e 3 empates. O Flamengo disputou 22 partidas aqui no Maracanã, onde é muito forte, e 2 partidas no Mané Garrincha, lá em Brasília. Então, uma sequência impressionante, né, Escobar? E com a força da torcida, mais uma vez, pode, quem sabe, conquistar essa vitória, primeira nessa Libertadores, e ampliar essa sequência positiva. O Flamengo é gigante no Maracanã, onde for, né? E o time, a gente tem ideia da escalação para o time de hoje, Júlia? Tem ideia sim, Escobar. Deve ter uma mudança em relação ao time que foi campeão no último fim de semana, campeão carioca contra o Nova Iguaçu aqui mesmo no Maracanã. Pode ter estreia, viu? A expectativa é de estreia do Léo Ortiz, um dos contratados para essa temporada. Ele já foi relacionado para 5 partidas, mas ainda não vestiu a camisa do Flamengo dentro de campo. Então hoje deve formar a dupla de zaga com o Léo Pereira. Vamos à provável escalação do Flamengo, que tem o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. O Léo Ortiz deve entrar no lugar do Fabrício Bruno, que está um pouco desgastado, deve começar no banco de reservas. Viu, Escobar? Fale sobre o jogo, por favor, amigo Eugênio. A expectativa é essa, né? Na primeira rodada, o Palestino foi atropelado em casa pela equipe do Bolívar. Bem, Bolívar, né? Times da Bolívia, lá de La Paz e da altitude, a gente sabe que lá em cima são muito fortes, mas quando descem a nível do mar, não conseguem normalmente jogar bem. Mas o Bolívar já fez uma boa Libertadores ano passado. Sim, é o Bolívar City, Parceria City. A gente está vendo aí, ó, 4-0 fora o baile. Foi o time que mais finalizou na primeira rodada da Libertadores, foi o Bolívar. 22 finalizações, 22 fora de casa. Então, imagino que o Palestino não seja esse time todo. Não estou querendo desmerecer a qualidade do Bolívar, tá? Não, foi uma vitória marcante e rara. Uma raríssima goleada de um time boliviano fora de casa, porque a gente sabe que Bolívia e Venezuela são os países que apresentam os piores resultados historicamente nas competições da Conmebol. Exatamente, é só fazer o O com o copo. Pega um copo, bota em cima de uma folha de papel e faz a letra O. Se o Flamengo fizer o O com o copo, ganha o jogo de hoje com facilidade. É muita diferença técnica de investimento, de qualidade. Eu acompanhei não o jogo inteiro, viu, Eugênio, mas eu vi depois os melhores momentos, assim. Fiquei com a sensação, até fui conferir se eu tinha lido errado, que o jogo era em La Paz. Falei, o jogo aí em La Paz, eu achei que era Palestino e Bolívar, e não Bolívar e Palestino. Assim, o nível de atropelamento do Bolívar para cima do Palestino chamou a atenção. Então está muito claro para todo mundo. Eu acho que quem está acompanhando a dinâmica da competição vai ter uma percepção semelhante, que o Flamengo hoje tem a faca e o queijo para aplicar uma grande goleada aqui no Maracanã. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar muito surpreso. Voltemos aqui ao fato. O Nacional querido, que ontem foi atropelado pelo Corinthians, ganhou do Palestino na fase preliminar da Libertadores. Mas depois perdeu. Depois perdeu, mas levou para os pênaltis. Sim. Na verdade é o seguinte, ele perdeu o primeiro jogo em casa, em Assunção, ganhou o jogo que aconteceu lá no Chile, e no finalzinho o Palestino conseguiu um gol que levou para os pênaltis, e nos pênaltis o Palestino ganhou. Sabe o que me chama a atenção? Então, olha só, você viu ontem o nível do time do Nacional? Goleado por 4-0 pelo Corinthians, é um nível semelhante ao do Palestino. Era um pouquinho. Fala, Prates. Eu acho que tem uma situação aí. O Palestino, obviamente, chegará ao Maracanã para tentar se defender, resistir o máximo que pode, para fazer um tipo de jogo assim. Você tem que ter uma defesa boa, uma marcação boa. Eu acho que o Palestino em casa é um, o Palestino quando sai do Chile geralmente é outro. Fica menos com a bola, tenta ceder menos espaços na defesa. Não sei se vai ter alguma... Mas sabe quem está do outro lado hoje? Quem? É o Flamengo. Sim, mas o que tem isso daí? O Flamengo é o time mais poderoso da América do Sul. Em 2024, e joga no Maracanã com a sua torcida.
Tá. E assim, o Flamengo de 24 está mostrando para todo mundo características, e aí é uma coisa que vai além do futebol carioca ou mesmo brasileiro, dá para fazer essa análise extensiva a todo o continente. O Flamengo está mostrando viabilidade de jogo contra equipes que fazem marcação compacta em linha baixa. O Flamengo está conseguindo ter, em média, bom desempenho, com construção, com finalização, contra times que adotam essa estratégia contra ele. Aconteceu isso no Campeonato Carioca, contra o Botafogo, contra o Vasco. Contra o Vasco foi um jogo um pouco mais difícil. Contra o Botafogo venceu com um gol no finalzinho, sim, mas amassou o Botafogo praticamente o jogo inteiro. Pode acontecer algo semelhante? Pode, mas para isso seria preciso que o Palestino tivesse mais qualidade individual, meu caro Prates. Porque o Flamengo, a gente sabe, o Rafael falou, que tem conseguido construir situações, só que muitas vezes não tem aproveitado essas situações. Eu não sei se é exatamente um preciosismo na hora de definir as jogadas, se é algum momento se flerta com alguma displicência ou não. O fato é que o Flamengo chega, cria e tem situações claras de gol e nem sempre as converte. Isso aconteceu de novo no final de semana contra o Nova Iguaçu. Então, quando eu falo que eu não espero menos do que 4, é também porque eu quero que o Flamengo converta mais situações que ele tem gerado de gol. Que ele tem perdido alguns gols que são impressionantes também nos jogos recentes. Mas volume ele cria. Então agora hoje vai jogar também contra o Palestino, que foi atropelado em casa pelo Bolívar. E vai jogar no Maracanã. Então é um jogo que você não pode imaginar nada além de uma vitória por uma boa margem de gols, né? Essa é a expectativa. Qualquer coisa diferente de uma vitória com tranquilidade, eu acho que está fora do roteiro do que espera o torcedor. E a cobrança em cima desse time do Flamengo vai ser sempre alta, tem que ser alta. É por aí mesmo. Claro que jogador técnico não pode falar isso, né? O cara fala, não, respeitamos o Palestino, é evidente. Vai falar o quê? Se o Tite falar isso, parece que ele está desrespeitando os caras. Mas a gente pode falar aqui, tem que falar. Palestino e Flamengo. Palestino em casa. O Palestino eliminou o Flamengo uma vez numa Sul-Americana, né? Mas foi no tempo lá dos protegidos, lá do Bandeira de Melo, tinha Rafael Vaz, Muralha, Gabriel. Tinha Márcio Araújo, aquela turma toda. Agora é diferente, pô. Com esse elenco atual, o Flamengo jogar com o Palestino, que demonstrou fragilidade já na estreia, perdendo em casa pro Bolívar. Não foi na altitude, foi no Chile, pô. Você espera que o Flamengo vença bem. Não pode ser nada diferente disso. E é importante até vencer bem para fazer um saldo de gols, já que o Bolívar fora de casa já fez saldo de gols, né? Que pode acontecer de ficar numa disputa ali, eventualmente com um deles ali, até pela liderança da chave, né? Partindo do princípio de que o Flamengo consiga se classificar, que é o óbvio, né? Tem que se classificar nessa chave. O Mauro lembrou do Rafael Vaz, né? A gente tem um amigo em comum, flamenguista, que eu me lembro, assim, uma das coisas que eu sempre me lembro dele é que quando ele ouve a citação do nome do Rafael Vaz, ele fica meio traumatizado. Não? O nome dele começa com Bernardo e termina com Ramos. E aí outro dia eu estava olhando a escalação de um time que vai jogar a Série C do Brasileiro e encontra o Rafael Vaz lá no meio. O Bruno pode chegar. Os caras no São Bernardo, né? Isso aí. O Gabriel tá jogando de volante num time no Paulistão ali. Agora, ele jogou no Paulista de volante. Ele era ponta lá no Flamengo, tá de volante. Essa fase realmente, acho que não deixou saudável, Bruno. Mas, olha, eu vi uns 35 minutos desse jogo do Palestino contra o Bolívar. O Palestino viu? Eu vi, Flávio. Por quê? Assim, veja... eu não quero também desmerecer um time que está jogando Libertadores, mas, agora falando sério, eu acho que assim, Libertadores, hoje, um time de ponta aqui do Brasil, é óbvio que ele vai ter dificuldade contra argentinos e vai ter dificuldade contra os equatorianos, que melhoraram muito. Agora, por exemplo, time chileno, geralmente é tudo ruim, apesar da vexatória derrota do Grêmio de ontem, mas time chileno nos últimos anos são quase todos muito ruins. Peruano nem se fala, venezuelano. Então, não dá para, assim, eu estou esperando uma goleada. Eu acho que vai ser, para o Flamengo, um jogo mais fácil do que foi o Nova Iguaçu. Mas de time chileno, o Huachipato ontem surpreendeu o Grêmio, hein? O Grêmio foi o 12º colocado do Campeonato Chileno. Em Porto Alegre venceu o Grêmio, hein? Mas isso está na categoria pouca vergonha. Aliás,